Nós, seres humanos, gostamos de caixas. Gostamos de categorias, de rótulos, de tudo aquilo que podemos entender, medir e controlar. E, sem perceber, nós tentamos fazer o mesmo com Deus. Nós construímos uma caixa para Ele. Uma caixa pequena, segura e previsível. Nós a construímos com as tábuas da nossa lógica, com os pregos das nossas experiências passadas e com a tampa dos nossos medos. E, então, nós colocamos Deus dentro dela. Dentro desta caixa, Deus pode fazer algumas coisas. Ele pode nos abençoar, desde que seja de uma forma que faça sentido. Ele pode nos curar, desde que seja de uma doença comum. Ele pode prover, desde que seja através de meios que já conhecemos. Nós criamos um Deus domesticado, um Deus que se encaixa em nossa teologia arrumadinha, um Deus que não nos assusta com o seu poder e que não nos desafia com o impossível. E, por causa disso, a nossa fé se torna pequena. A nossa vida de oração se torna monótona. Nós paramos de esperar por milagres. Nós vivemos uma vida cristã segura, mas uma vida drasticamente limitada, pois servimos a um Deus ilimitado, mas insistimos em adorá-lo dentro dos limites da nossa pequena caixa. Esta oração de hoje é a sua marreta espiritual. É a sua decisão de quebrar as paredes desta caixa. É um clamor por uma expansão da sua fé, para que a sua visão de Deus seja tão grande quanto Ele realmente é. É uma oração para parar de limitar o poder daquele que não tem limites. Se você está pronto para quebrar a sua caixa e experimentar a verdadeira grandeza de Deus, junte-se a mim. Pai amado, Deus infinito, ilimitado e todo-poderoso. Eu me apresento diante de Ti, hoje, com um coração arrependido. Eu confesso, Senhor, que eu construí uma caixa para Ti. Uma caixa feita com as minhas inseguranças, com a minha lógica e com as minhas experiências passadas. Eu Te limitei, Pai. Eu limitei o que o Senhor pode fazer em minha vida e através dela, simplesmente porque não cabia na minha compreensão. Eu olhei para o tamanho do meu problema e o considerei grande demais para o Teu poder. Eu olhei para o meu passado de falhas e me achei indigno demais para o Teu milagre. Eu ouvi a voz da razão humana e ignorei a Tua promessa sobrenatural. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me por ter tido uma visão tão pequena de um Deus tão grande. Perdoa-me por ter me contentado com uma fé atrofiada. Hoje, eu não quero mais viver dentro desta caixa. Eu quero a liberdade de uma fé expansiva. Eu quero a aventura de servir a um Deus que não pode ser contido. Eu te peço, com um coração faminto por mais de Ti. Quebra a minha caixa. Expande a minha fé. Se você deseja quebrar a sua caixa, diga com o coração: liberta a minha fé, Senhor. Para que a minha fé se expanda, eu preciso quebrar as paredes que a limitam. E a primeira parede que eu peço que o Senhor me ajude a derrubar é a parede da minha lógica humana. A minha mente racional gosta do que faz sentido. Mas os Teus caminhos, Senhor, são mais altos que os meus. A Tua sabedoria, muitas vezes, parece loucura para o mundo. O Senhor mandou Gideão vencer um exército de milhares com apenas 300 homens. Não fazia sentido. O Senhor mandou Josué marchar ao redor de uma muralha para que ela caísse. Não fazia sentido. O Senhor mandou Pedro lançar a rede do outro lado do barco, depois de uma noite inteira de fracasso. Não fazia sentido. Ajuda-me a entender que, para andar contigo, eu preciso estar disposto a abrir mão da minha necessidade de entender tudo. Eu troco a minha lógica limitada pela Tua sabedoria ilimitada. Se você escolhe a sabedoria de Deus, diga com entrega: confio nos Teus caminhos, Senhor. A segunda parede que precisa ruir é a parede das minhas experiências passadas. Muitas vezes, o meu passado se torna o teto do meu futuro. Porque uma oração não foi respondida da forma que eu esperava, eu paro de orar com fé. Porque eu falhei uma vez, eu acredito que sempre falharei. Mas o Senhor é o Deus que faz coisas novas.
O fato de o Senhor não ter agido de uma certa forma ontem, não significa que o Senhor não possa agir de uma forma completamente nova hoje. Liberta-me da prisão do passado, Pai. Que as minhas experiências passadas de livramento me deem esperança, mas que as minhas experiências de aparente silêncio não limitem a minha fé para o agora. Eu me recuso a permitir que o meu passado dite o tamanho do meu futuro com o Senhor. Se você se liberta do passado, declare com fé: eis que tudo se fez novo. A terceira parede que eu quero quebrar é a parede do meu sentimento de indignidade. Muitas vezes, eu não peço coisas grandes porque, no fundo, eu não me sinto digno de recebê-las. A minha consciência dos meus erros e das minhas falhas me faz acreditar que o teu poder não está disponível para mim. Mas hoje, eu me firmo na verdade da tua graça. O teu poder não flui em minha vida por causa do meu merecimento, mas por causa do sacrifício de Jesus. Não é sobre a minha dignidade, é sobre a dignidade dele. Ajuda-me a receber os teus milagres não como um salário que eu mereci, mas como um presente que o Senhor me dá por pura graça e amor. Eu não sou digno, mas Cristo me tornou digno. E nesta verdade, a minha fé encontra ousadia. E a quarta e última parede a ser quebrada é a parede do medo. O medo de me decepcionar. E se eu orar por algo grande e não acontecer? O medo do que os outros vão pensar. Vão me chamar de louco. O medo da responsabilidade que um grande milagre pode trazer. Este medo tem mantido as minhas orações pequenas e seguras. Hoje, eu repreendo este espírito de medo. E eu peço que o Senhor me encha de uma santa ousadia. A ousadia de pedir o impossível. A ousadia de sonhar os teus sonhos. A ousadia de crer que o Senhor não é apenas o Deus do possível, mas o Deus do impossível. Se você recebe esta ousadia, clame. Enche-me de fé e de ousadia, Espírito Santo. Com as paredes da minha caixa agora quebradas, a minha fé pode finalmente respirar, se esticar, se expandir. E, com esta fé expansiva, eu olho para minha vida e para o meu futuro com novos olhos. Eu não vejo mais limites, e eu vejo possibilidades. Eu vejo mais problemas, e eu vejo palcos para os teus milagres. Eu não vejo mais a minha fraqueza, e eu vejo a oportunidade para o teu poder se manifestar. Eu me recuso a orar orações pequenas para um Deus tão grande. A partir de hoje, as minhas orações serão do tamanho do meu Deus. Eu vou pedir com ousadia. Eu vou crer com ousadia. E eu vou viver com a expectativa de ver o teu poder ilimitado se manifestar em minha vida de formas que eu nunca imaginei. Se você se compromete a viver uma fé sem limites, cele esta oração com um poderoso Amém. Que esta oração seja o som da sua caixa de limitações se quebrando. Que a sua fé seja expandida a um novo nível, e que você comece a viver a aventura de servir a um Deus que não pode ser contido. Se esta oração expandiu a sua visão, vamos ajudar a expandir a visão de outros. Inscreva-se no nosso canal para que possamos, juntos, quebrar as nossas caixas. Deixe o seu like como um sinal da sua decisão de não mais limitar a Deus. Ative o sininho para ser sempre encorajado a crer no impossível. E compartilhe esta oração com alguém que está vivendo uma vida de fé pequena e que precisa desesperadamente saber que o Deus a quem ele serve é grande demais para as suas limitações. Um dia abençoado, de fé expansiva e de um Deus sem limites para você. Fique em paz.